Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nessa semana nós estamos estudando sobre a Páscoa. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o julgamento que Jesus Cristo sofreu e algumas coisas também sobre a crucificação, tá bom? Aí amanhã, domingo, então, a gente fala sobre a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo para fechar o assunto da Páscoa essa semana. Então vamos rapidinho aqui, porque são muitas coisas para se falar. Eu não quero que o vídeo fique mais longo do que 20 minutos. Então, falando sobre o julgamento aqui, né, Jesus Cristo foi entregue na mão dos pecadores, ele foi levado para ser julgado, tanto por Anás, o antigo sumo sacerdote, e também por Caifás, o novo sumo sacerdote ali que tinha em Jerusalém. E ambos deram o veredito muito rápido, o julgamento de Jesus Cristo foi muito rápido. A sentença de morte dele, a acusação, foi por blasfêmia, tá bom? O julgamento foi errado em todos os aspectos. Primeiro, ele foi julgado na madrugada. Julgamentos só poderiam ser feitos após o primeiro sacrifício matinal. Então veja que já começa errado ali, eles fazem na calada da noite, poucas testemunhas ali, tá bom? A gente consegue acompanhar aqui, ó, em Mateus 26, 61, diz assim: E disseram, este disse... pagaram testemunhas falsas, né, para Jesus Cristo, para condenar Jesus Cristo. E aí, essas testemunhas falsas disseram: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Bom, isso é o que as testemunhas pagas ali, falsas, testemunharam contra Jesus Cristo, tá bom? Mas na verdade, né, o que nós temos registrado, o que Jesus Cristo falou, está em João 2, versículo 19, dizendo: e respondeu e disse: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus Cristo estava se referindo ao próprio templo. E ele falou: derrubai esse templo, como se eles derrubassem o templo, ou o matassem, ele seria levantado em 3 dias. Esse era o sinal que ele tinha dado para eles. Agora, a frase das testemunhas falsas diz que este disse, né? Eu posso derrubar o templo, como se Jesus Cristo fosse derrubar o templo de Jerusalém e reconstruir ele em 3 dias. Então, a fala deles estão completamente errada, acusando Jesus Cristo. No versículo 66, então, a gente vê o julgamento apressado e precipitado aqui, dizendo: que vos parece? E eles responderam e disseram: é réu de morte. E então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos e esbofeteavam, né? Esse cuspiu no rosto aqui no grego significa escarrar, sabe? Não é um cuspe como a gente cospe assim, é puxar lá fundo o escarro, e escarraram em Jesus Cristo. E aqui diz, enquanto eles davam socos e batiam em Jesus Cristo e esbofeteavam ele, no versículo 66 diz, né? Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Aqui quando diz profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Esse profetiza-nos aqui é adivinha, né? Adivinha quem é que está te batendo. Isso não faz muito sentido aqui em Mateus, porque se a pessoa está batendo, a outra pessoa está vendo, né? Então Mateus ele deixa de colocar um detalhe que tem lá no livro de Lucas, tá bom? Lá no livro de Lucas 22, versículo 64, diz assim, ó: e vendando-o, ou seja, vendaram os olhos de Jesus Cristo, né? Vendando, feriram-no no rosto e perguntaram, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Então veja que em Mateus ele omite essa parte, né? Ele não conta que os olhos de Jesus Cristo estavam vendados. Então a pessoa lendo ali pode pensar: ué, mas por que está falando para ele falar quem está batendo se eles estão de frente com Jesus, né? Mas em Lucas tem um detalhe, né? Dizendo que os olhos de Jesus Cristo estavam fechados ali, né? Vendado. Bom, então ele é condenado, né? Para ser já pelos sacerdotes. Então como eles não tinham poder de condenar a morte, então eles têm que enviar até Pilatos, para que Pilatos dê a sentença. E é isso que eles fazem, eles mandam Jesus até Pilatos. Pilatos não vê culpa alguma, né, em Jesus Cristo ali, e aí Pilatos ele manda Jesus para Herodes, né, sabendo ali que Jesus era da Galileia. Então ele manda para Herodes, porque a Galileia, quem comandava ali, e era a jurisdição de Herodes, tá bom? Então ele manda lá para Herodes. Jesus Cristo esteve frente a frente com Herodes e não disse uma palavra. Foi a única pessoa nas escrituras aqui que esteve cara a cara com o Salvador Jesus Cristo e não ouviu a voz do Salvador. Bom, então, continuando aqui,
ele então foi julgado por Pilatos. Só que quando, aqui em Mateus 27, do versículo 18 e 19, Pilatos ele fala, sabendo que eles haviam entregado Jesus por causa de inveja. Né? E também a acusação que fizeram a Jesus Cristo a Pilatos mudou. Antes eles condenaram Jesus por blasfêmia. Quando chegou a Pilatos, falou que foi de sedição, ou seja, de rebelião contra Roma. Jesus Cristo nunca disse nada contra Roma ali. Então eles mudaram a acusação, porque senão Pilatos falaria, não, essa questão é de vocês, né, de, de religiosa, né, eles davam autonomia religiosa para os judeus. Então ele fala, esse julgamento é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Mas para acusar Jesus Cristo, eles acusaram de sedição, de fazer motim, de fazer uma revolta contra Roma ali. Tá bom? Então essa era a acusação, mas Pilatos, avaliando ali, viu, né, que nada de mal havia em Jesus Cristo. E então ele tentou libertar Jesus, né? Ele até escolhe um preso ali, e o nome do preso é Barrabás, e ele pergunta para a multidão, a qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou a Jesus? Barrabás, em aramaico, significa filho do pai, tá bom? E Barrabás era um criminoso muito conhecido e que tinha acusação ali de ter cometido assassinato, de matado algumas pessoas. Então, a condenação de, de Barrabás certamente seria a cruz, tá bom? Na verdade, quem era crucificado naquela época eram os piores bandidos que existia, não era qualquer bandido. Os romanos, por exemplo, nem crucificado era, né? Ele sofria outro tipo de punição, ou quando era sentenciado à morte, era por decapitação, né? Por meio da espada ali, mas não crucificado. Crucificação era muito doloroso. Tem relatos de pessoas que foram crucificadas, que ficaram 3, 4 dias na cruz ali antes de morrer. Só devemos lembrar que a crucificação de Jesus Cristo foi diferente, porque a dor que ele sentiu no jardim do Getsemane também veio sobre Jesus Cristo na cruz. Então ele sentiu mais dor do que qualquer outra pessoa que pudesse ter sido crucificado. Não dá para comparar com outras pessoas que foram crucificadas. Bom, então aqui quando Pilatos pergunta qual que quereis que eu solte, né, eles gritam então Barrabás, né, mesmo sabendo que Barrabás era culpado. A cruz que era para Barrabás acabou sendo para Jesus Cristo, né? Ele tinha uma formação de quadrilha. Os outros dois ladrões que é pregado ao lado de Jesus Cristo ali fazia parte, né, junto com Barrabás ali, tá bom? Bom, o toque aqui, né, que eu queria compartilhar é que Barrabás significa filho do pai. E para que o filho do pai pudesse ser solto, um inocente, o filho de Deus, foi crucificado no seu lugar. Então nós devemos nos identificar nessa história, porque nós somos filho do pai. Todos nós somos filho do pai. E para que nós pudéssemos ser salvos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado em nosso lugar. Então nós representamos nessa história Barrabás. Nós somos culpados de pecados, né, de vários crimes que cometemos contra Deus. E em vez de nós sermos castigados pelos nossos crimes, Jesus foi condenado em nosso lugar e nos salvou. Esse é um ponto interessante aqui. Bom, vamos aqui rapidinho falar sobre a crucificação por causa do tempo, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês aqui 8 palavras que Jesus Cristo disse quando estava na cruz, né? E pegar alguns ensinamentos para nós aqui, tá bom? Então, quando ele foi crucificado, lembrando que a crucificação era uma sentença de morte muito humilhante, porque muitas vezes a pessoa carregava a cruz, eles arrancavam a roupa. Era costume dos soldados romanos tirar as vestes, né? E dividir entre si as vestes daquele que era crucificado. E muitas vezes quem carregava a cruz ou o pau a qual ia ser crucificada, a madeira, já ia passando pela cidade sem roupa nenhuma, né? E a crucificação acontecia não do jeito que a gente vê nos quadros, né? Tampando ali o órgão genital. Não, era descoberto. A pessoa era pregada nu, sem roupa nenhuma. Então era uma forma muito de humilhação a crucificação, para que servisse de exemplo para outras pessoas não cometer aquelas barbaridades de crime. Então somente os piores crimes eram feitos a condenação de cruz. E Jesus Cristo, que nunca pecou,
ele sofreu essa morte, né? Essa condenação. Então vamos lá aqui para as 8 falas ou palavras que Jesus Cristo diz na cruz, tá bom? Vou pegar misturado aqui nos 4 evangelhos. Então, a primeira delas eu peguei aqui em Lucas capítulo 23, versículo 34. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes e lançaram sorte, né? Eles tiraram a roupa de Jesus Cristo. Então também Jesus Cristo ficou nu na crucificação ali. Aqui, a fala de Jesus Cristo é: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Aqui, muitos acreditam que ele esteja falando sobre os soldados romanos que estavam crucificando ele ali. Eles não, era a profissão deles, eles não sabiam que estavam crucificando o próprio Deus, né, o próprio Salvador do mundo ali. Mas, contudo, né, tem algumas escrituras aqui, né, que eu posso estar compartilhando com vocês. Aqui, por exemplo... Eita, eu esqueci aqui. É Atos capítulo 7, versículo 60. Quando Estevão está sendo apredejado, ele também, né, pelos aqueles que estão apredejando Estevão, ele diz: não lhe imputes esse pecado. As próprias pessoas que estavam matando Estevão, ele fala: não lhe imputes esse pecado, para Deus não fazer eles culpados daquele crime. De igual modo, a gente vê Jesus Cristo, né, dizendo, né, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, tá bom? Vamos lá para a segunda fala aqui, Marcos capítulo 15, versículo 34. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Bom, essas falas que Jesus Cristo fala durante a cruz ali, na crucificação, são palavras messiânicas, palavras que já foram ditas no passado. Por exemplo, essa aqui, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzida é Deus meu, por que me desamparaste, está em Salmos, capítulo 22, versículo 1. É as mesmas palavras que Jesus Cristo menciona na cruz aqui, mostrando, né, a sintonia que ele tinha ali com as escrituras também, e cumprindo-se as escrituras ali. Então, em aramaico, essa palavra, né, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que até está traduzida aqui, né, significa Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra Elohim, ela é no plural, tá bom? Significa deuses. Eu acredito que aqui nesse momento, Jesus Cristo esteja falando dos seus pais celestiais, né? Deus meu, por que me desamparastes? Eu gosto muito do discurso do Elder Holland, que ele fala desse momento na cruz, em que Jesus Cristo diz essa fala, e ele acredita, e eu também sou da mesma opinião, e acredito que o Pai Celestial nunca abandonou Jesus Cristo, tá bom? Pessoas podem nos abandonar, porque pessoas são falhas, mas o Pai Celestial jamais abandonaria o seu Filho. Porém, como parte da expiação de Jesus Cristo, do seu grande sacrifício, era necessário ele se sentir sozinho. Então, nesse momento na cruz, o Pai Celestial retira de Jesus Cristo o conforto do seu espírito. Na verdade, eu acredito que nessas horas finais, né, eu acredito que o Pai Celestial tenha estado mais perto do Filho do que qualquer em outro momento, tá bom? Na expiação ali. E nesse momento ele tira o conforto do seu espírito. Então, Jesus Cristo verbaliza para que nós possamos saber. Então, Cristo, ele sabe perfeitamente o que é se sentir sozinho. Nesse momento, ele sentiu a total ausência da companhia do Pai, tá bom? Isso seria como uma condenação, realmente, né? Ele se sentiu condenado. Por quê? Porque a condenação, o que é a condenação? É viver afastado da presença de Deus. E ele ficou nesse breve momento aqui, né, um período sem ter a companhia do conforto do Espírito do Pai, tá bom? Ele sentiu a ausência aqui. Então, por isso que ele coloca aqui, né? Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a segunda frase aqui de Jesus Cristo. A terceira, eu peguei aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 34. E disse-lhe Jesus:
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui havia 2 ladrões sendo crucificados ao lado de Jesus também, né? E esses, comparando com os outros evangelhos sinóticos, os 2 estavam se escarnecendo de Jesus, né? Ridicularizando Jesus. Porém, em um dado momento, um desses ladrões, né, ele se arrepende e começa a repreender o outro ladrão, dizendo: olha, nós estamos na mesma condenação, né, nós não deveríamos fazer isso, né? E ele não é culpado de nada. Nós estamos recebendo esse castigo por causa de nosso feito, por causa de nossos crimes, mas este nenhum mal fez, né? Então pela tradição dos judeus, o nome desse ladrão, né, é chamado Dimas, esse que pega então e repreende o outro bandido ali, né, o outro ladrão ali, seu companheiro. Então, pela tradição dele, o nome é Dimas. E aí tem um ditado que nós falamos, né, Dimas, o bom ladrão, né, porque Jesus Cristo pega e diz para ele, né, essas palavras aqui que eu acabei de ler, né, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A verdade, o ladrão, ele faz um pedido, né? Esse Dimas, ele faz um pedido a Jesus Cristo. Ele fala: lembra de mim quando estiver no reino de teu Pai. Bom, Jesus Cristo não disse que levaria ele para o reino do Pai, mas ele disse: ainda, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? O paraíso, né? Essa palavra aqui significa como o jardim do Éden, né? O jardim. Aqui, o paraíso, ele é citado como o mundo espiritual. É um dos títulos, né, do mundo espiritual. Então, Jesus Cristo falou: ainda hoje você estará no paraíso, né, no mundo espiritual. E lá ele teria a oportunidade, né, de ouvir o evangelho, já visto que agora ele já estava... não dá para dizer que ele se arrependeu de todos os seus crimes, de toda a sua vida, nesse simples momento aqui. Então aqui não é... Cristo, ele não disse, como disse para muitos outros, dizendo: perdoados são os teus pecados. Se Jesus Cristo tivesse dito isso, certamente esse homem poderia entrar no reino de Deus, tá bom? Mas aqui Cristo está citando o paraíso, o mundo espiritual. O mundo espiritual tem uma divisão chamada paraíso e prisão, tá bom? Vamos lá para a quarta frase, então. A quarta frase eu marquei aqui, João 19, versículo 26, e disse assim: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava, estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Né? Acredito, né, que Maria estava vendo ali o seu filho, né, crucificado numa dor intensa. Imagina a dor, né? Uma mãe saber que o seu filho faleceu já é uma dor imensa. Imagina a mãe ver o seu filho sendo morto, né, crucificado ali, né, perante. Então é algo terrível. Aqui a gente repara que não é mencionado José, né? Acreditamos que José já havia morrido há muito tempo, tá bom? Então só Maria estava ali, né? Porque senão José estaria ali, era citado José ali consolando a própria esposa, e nós não temos. Então José já havia morrido. Então Maria estava ali, né, pensando no seu filho, vendo o seu filho sofrer, e Jesus Cristo pega e fala: eis aí o teu filho, né, se referindo a João. Essa frase significa que ela deveria tirar a atenção dela de Jesus e se focar em outras coisas, ajudar outras pessoas, por exemplo, ajudar João. Né? Quando nós estamos com dificuldades, é isso que o Senhor pede para nós, que nós não olhemos para nossas próprias dificuldades, mas sim podemos ajudar outras pessoas. Então essa é a quarta frase, né, que Jesus Cristo disse aqui: mulher, eis aí o teu filho. A próxima, a quinta frase, está em João 19, também versículo 27. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Aqui a gente repara, né, que quando ele diz eis aí a tua mãe, ele está pedindo para que... Vou ler o restante do versículo. Ó. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. Então quando ele disse para João, né, reparando aqui também que dos 12 apóstolos, só João, né, estava ali no momento ali da crucificação, ele se manteve ali. E ele disse para João: eis aí a tua mãe, ou seja, cuida de minha mãe. Então a gente observa que Jesus Cristo, na cruz, sofrendo uma dor imensurável, né, indescritível, né, ainda assim ele não está preocupado com a própria dor dele.
Ele está preocupado com a mãe dele, guardando o quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Então, desde aquele momento, com aquele pedido especial ao apóstolo, aquele apóstolo João, ele recebe Maria em casa e cuida dela até sempre, né? Até o momento dela partir também dessa vida. Então, aqui a gente vê Cristo guardando, né, esse mandamento de honrar pai e mãe, preocupado, né, mesmo em meio às suas dores, preocupado ali principalmente com a sua mãe. Sexta frase, João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Então repare que Jesus Cristo, ele estava com sede e ele disse: tenho sede, mas ele falou para que se cumprisse a escritura. A escritura aqui é Salmos 69, versículo 21, que diz assim, ó: e deram-lhe fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Né? Os soldados romanos, né, e na crucificação ali, eles tinham um líquido preparado para dar para aqueles que estavam sendo crucificados. Era uma espécie de vinagre com ervas amargas, tá bom? Então, era algo como fel, amargoso. E aquilo também era como se fosse uma anestesia, tá bom? A pessoa perdia um pouco o sentido. Alguns vê como um ato de misericórdia dos romanos, né, para aliviar a dor, né, e entorpecer um pouco o sentido daquele que está sendo crucificado, mas outros afirmam também que era um ato de crueldade. É como se você estivesse matando uma pessoa, a pessoa está quase morrendo, aí você vai lá e aplica uma anestesia para a pessoa se revigorar um pouco e sentir mais dor. Né? Então tem essas duas interpretações. Eu acredito que era crueldade, né? Que não era para a questão de matar a pessoa ou aliviar a dor, mas que a pessoa durasse mais tempo na cruz agonizando ali. Então era essa interpretação aqui, tá bom? Tem esses dois tipos de interpretação. Só que a gente tem um detalhe aqui, né? Jesus Cristo disse: tenho sede, para cumprir essa escritura, para que ele bebesse ali e cumprisse a escritura, que é Salmos 69, versículo 21. Então vemos que ele estava pleno, né? Sabendo que ele deveria cumprir as escrituras aqui. Lá em Mateus 27, 34 tem um detalhe que eu quero compartilhar. Diz assim, ó: e deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas provando não quis beber. No começo aqui no final, quando ele diz tenho sede, ele tá falando que todas as coisas terminaram. Então ele disse tenho sede. Para cumprir a escritura ele bebe. Mas no começo da crucificação já era dado ali essa mistura de ervas amargas, né? Para entorpecer os sentidos ali da pessoa. E conforme Mateus 27, 34 declara, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas provando não quis beber. Porque Jesus, no começo da crucificação, ele não quis beber. E no final, ele bebe. Porque o Salvador Jesus Cristo, ele queria estar plenamente ciente e consciente, né, da dor que ele tinha que fazer. Ele não queria fugir dessa dor. Vê que em momento nenhum na cruz, ele diz para o Pai: tira a minha vida. Ou ele mesmo, ele tinha poder sobre a morte, ou ele mesmo entrega a vida dele ali, antes de cumprir todo o sacrifício. Então, aquela mistura dada ali, se ele bebesse no começo, poderia aliviar a dor dele um pouco e entorpecer o sentido. Mas o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é tão nobre, ele é tão poderoso, né, tão obediente, que ele queria sentir cada momento da expiação. Né? Ele não entorpece os seus sentidos, né? ou burlar, né? Ou seja, tomar uma anestesia. Né? Não era exatamente como anestesia como nós temos hoje, né? Que apaga todos os sentidos da pessoa, a pessoa não sente dor quase nenhuma, mas era uma maneira leve, né, de entorpecer o sentido, e ele queria estar plenamente ciente das coisas que ele estava fazendo. Ele estava plenamente ciente. Então ele recusa no começo beber essa bebida. E no final, depois que tudo está consumado, que ele já pagou pelos pecados, aí então, para cumprir a escritura, ele bebe. Então essa foi a
a sexta frase aqui, né? João 19, 28. Mas sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, ou seja, todo o seu sacrifício, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Essa foi a sexta frase. A sétima frase, vamos aqui em João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, ou seja, depois que ele tomou a erva ali, disse-lhe, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então, está consumado, né, no grego aqui, significa telestai, significa está completo. Eu terminei tudo. Eu terminei. Ele já tinha terminado a expiação, todo o sacrifício dele, e ainda assim ele estava lembrando da escritura que ele tinha que se cumprir. Então ele pede, tenho sede para cumprir a escritura. Depois que ele terminou, né, cumprindo também essa escritura, então é a hora que ele expira, né, que ele morre. E antes de morrer, aqui ele vai falar então a sua oitava frase. Então a sétima frase aqui, ele disse, está consumado, ou seja, completo. Ele completou o sacrifício que o Pai Celestial o deu a cumprir. Está consumado. Vamos para a última frase aqui. A última frase, a oitava. Lucas 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, após todo o sacrifício, ele entrega todo esse sacrifício, a oferta dele ao Pai Celestial. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, entrego o meu sacrifício a ti. E com isso ele cumpre, né, toda essa expiação. Bom, são muitas frases, né? Aqui também é interessante que vai vir um testemunho, né, do soldado romano ali que estava ao pé da cruz. Ele fala, né, quando fala que ele clamou com grande voz, uma pessoa crucificada várias horas ali na cruz não tinha força para falar, não conseguia. E Jesus Cristo clamou com grande voz. Isso assustou ali o soldado, e aí isso fez com que o soldado obtivesse um testemunho. E ele disse, né, o soldado romano, este certamente era o Filho de Deus. Né? Então ele confessa e vê em Cristo que ele realmente era o Filho de Deus. Tá bom? É o testemunho que nós temos aqui. Finalizando aqui, só uma revisão das 8 falas, tá bom? Para finalizar a mensagem aqui. Primeira, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Segundo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Terceira frase, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quarta frase, ele diz para sua mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho. E a quinta frase, ele diz para o discípulo, dizendo, eis aí a tua mãe. A sexta frase, ele, depois sabendo que tudo está consumado, terminado, para cumprir a escritura, ele disse, tenho sede. A sétima frase, ele diz, está consumado, ele terminou o sacrifício todo. Então, após dizer está consumado, também ele diz, Pai, a oitava frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então essas são as 8 frases que Jesus Cristo fala na cruz ali, que temos muito a aprender com essas coisas. Gratidão por essa semana de Páscoa nós estarmos estudando sobre o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Sou muito grato por ele ter se sacrificado por mim, pela minha família, por todos vocês. Né? Esse sacrifício, ele se colocou no lugar nosso. Né? Nós que éramos dignos de condenação, merecíamos o inferno pelos nossos pecados, mas Cristo ele nos resgata por meio do seu sacrifício. Assim como Barrabás. Barrabás é solto, né? O filho do pai é solto, mesmo tendo cometido crimes. E Cristo ele é crucificado no lugar de Barrabás. Cristo ele é crucificado em meu lugar, em nosso lugar. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.